Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo à minha casa onde você está assistindo esse vídeo. E hoje a gente vai fazer mais um vídeo da série das parábolas de Jesus. Vem comigo. A parábola de hoje é a parábola das redes, né? Com a maioria das parábolas que a gente vem lendo. Mateus 13:47 diz o seguinte: novamente o reino dos céus ele é semelhante a quem lança uma rede no mar, recolhendo toda espécie de peixes. Estando a rede cheia, ele puxa para a praia. Eles se assentam e separam os peixes bons dos peixes ruins e lançam os ruins para longe. Verso 49. Assim será o fim do mundo. Os anjos virão, separarão os perversos dentre os justos e lançarão os injustos na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa parábola de Jesus ela é um paralelo de um outro texto que a gente pode ler, que está em Apocalipse 14:14 até o verso 20, em que Jesus vai revelar para João lá na frente isso acontecendo de fato e de uma forma mais abrangente. Assim como a parábola do joio e do trigo, ela é um aviso. São parábolas que elas estão mostrando o futuro, elas estão falando do futuro, aquilo que vai acontecer. Ele está falando, ó, assim será, assim vai ser. O reino dos céus ele é semelhante a isso e vai ser assim lá na frente. Essa parábola ela é mais curta, ela tem um objetivo muito claro, não tem assim grandes revelações sobre esse texto. E por mais que essa seja uma parábola, né, Jesus ele tenha dito que as parábolas são para aqueles que leem, mas não entendem, essa parábola ela é bem fácil de entender. Assim como a parábola do joio e do trigo, se você tem um pouquinho de noção do que vai acontecer no plano de Deus, você vai entender isso de forma muito fácil, a não ser que você nunca tenha visto nada sobre a Bíblia. Fica realmente mais difícil de entender o que Jesus está falando aqui. Mas se você já tem uma noção, você sabe que no fim vai haver a separação dos justos e injustos, aqueles que vão para o lago de fogo, aqueles que vão reinar com o Senhor, viver com o Senhor para sempre. Essa é a esperança da igreja. Então, esse texto ele está fazendo justamente esse apontamento profético para o futuro. Jesus ele está avisando o que vai acontecer lá na frente, o que depois João ia ver nesse texto de Apocalipse 14. E fica muito claro, vai ter um dia em que o Senhor ele vai fazer a colheita, ele vai fazer o recolhimento, ele vai jogar as redes na terra e vai puxar tanto os justos quanto os injustos. Ele vai fazer uma separação, ele vai juntar todo mundo e vai separar os que são dele, os que não são dele, os que ele conhece, os que ele não conhece, os que são seus filhos, os que não são seus filhos, o que ele chama de justos e o que ele também chama de injustos, o que ele chama de bons e o que ele chama de perversos. Então fica muito fácil de entender, é uma parábola falando sobre o futuro, é um apontamento profético para o dia do fim, para o dia do Senhor, o dia que Jesus vai voltar e vai realizar o final do seu plano, para que nós todos estejamos com Ele até o fim. E aqui fica uma direção para você que estuda a Bíblia, como que você pode não cometer erros teológicos. Muitas pessoas elas cometem erros de interpretação bíblica justamente porque elas pegam um texto simples como esse e elas tentam ter uma super revelação por trás, uma grande revelação por trás de um texto que ele é muito claro e direto. Nem tudo que a Bíblia está falando são oráculos e mistérios. Existem esses textos que você precisa juntá-los com outros textos, fazer todo aquele jogo de texto, juntar isso com esse daqui, lá de Apocalipse explica um texto, lá de Isaías que explica um de Daniel, e você vai juntando os textos. Mas nem todos são assim. Alguns são diretos, alguns são objetivos, alguns são simples, fáceis de entender. Se você tem um pouquinho de noção de Bíblia, você já vai entender. Não cometa o erro de tentar mistificar coisas que a Bíblia nunca transformou em mistério e ela foi bem clara no que ela queria dizer. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.